Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 11. No capítulo 10 a gente viu o derramamento da oitava e da nona praga que foram derramadas sobre o Egito, dando continuidade a essa sequência de pragas que foram derramadas sobre todo o Egito desde o capítulo 7. A gente viu, né, que essas 9 pragas elas arrasaram, destruíram o Egito, tanto fisicamente como economicamente e até espiritualmente, porque a gente viu que essas pragas elas também foram para desafiar as falsas divindades de todo o Egito, né, humilhando elas, mostrando para os próprios egípcios que esses que eles consideravam deuses não existiam e nada podiam fazer para impedir o poder de Deus, para salvar eles desse momento de angústia e aflição que eles estavam passando. E aqui no capítulo 11 a gente vai ver Deus anunciando através de Moisés a 10ª e última praga que viria sobre todo o Egito. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Então aqui a gente vê que Faraó, ele vai aprender, não do jeito fácil, né, ou com carinho, mas ele vai aprender sofrendo, de que nada e nem ninguém pode impedir o cumprimento da vontade de Deus. E aqui, com absoluta certeza, Deus ele já poderia ter acabado com isso, ele já podia ter mandado essa praga, ter economizado o tempo, ter sido a primeira praga, ou a terceira, a sétima praga que ele poderia ter mandado. Mas a gente viu que Deus ele tinha propósitos de mostrar para o faraó, para o pessoal do Egito, o seu poder, a sua soberania, e também mostrar para os israelitas, para que esses passassem para os seus filhos, para os seus netos, para as futuras gerações, né, passassem esses milagres, essas maravilhas, esses sinais que Deus havia feito na terra de todo o Egito. Mas acima de tudo, a gente consegue aqui ver um Deus misericordioso, um Deus paciente, dando tempo, dando oportunidade para o faraó reconhecer a sua soberania, se humilhar perante ele e libertar o povo dele. Mas a gente viu que o faraó, ele não fez isso, né? Então, Deus também, ao endurecer o coração de Faraó, né, que Deus sabia que o coração de Faraó era soberbo, era arrogante, então Deus sabia que Faraó não cederia, então ele expõe essa maldade no coração do homem, mas deixa aqui registrado o seu magnífico poder. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, os olhos dos oficiais de Faraó e os olhos do povo. Então aqui a gente vê Deus falando para Moisés, falar para o povo, olha, vocês vão pedir para os seus vizinhos, para as suas vizinhas, objetos de prata, de ouro, também vestimentos que a gente viu em outras passagens, mas tudo isso aqui também estava acontecendo para cumprir a promessa que Deus havia feito lá para Abrão, lá em Gênesis, no capítulo 15, que Deus fala para Abraão que a sua descendência ficaria numa terra desconhecida, que eles ficariam lá por 400 anos e eles iriam ser escravizados, mas eles não sairiam lá de mãos vazias, eles sairiam de lá com riquezas. Então aqui é Deus falando para Moisés, falando assim, Moisés, vai cair mais uma praga, vai ser nessa praga aqui que eu vou colocar minha mão forte, minha mão poderosa, e o faraó vai libertar vocês, mas vocês não vão sair de mãos vazias não, porque até a gente sabe que os egípcios, né, eles escravizaram os hebreus, então quem é escravo não recebe salário ou recebe totalmente fora do que era para ter recebido, então eles não tinham como ter juntado nada e nem ter guardado alguma coisa. Então aqui era Deus também fazendo justiça até nesse sentido para os hebreus. E também, gente, quando a gente sabe claramente que Deus ele declarou guerra às falsas divindades do Egito, ao faraó, e sempre quando é ganhada uma guerra, a gente até vai ver, quando a gente começar a ler as guerras que os israelitas travaram para conquistar a Terra Prometida, de que tinha esses despojos de guerra, que era quando se ganha uma guerra, você pega as riquezas do local. Então aqui era mais ou menos isso que o Senhor estava falando para Moisés,
Mas, gente, uma coisa tremenda, que eu vou até reler para vocês aqui. Êxodo 3, do versículo 20 até o 22. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e às suas hóspedes joias de prata, joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. E aqui, gente, uma coisa tremenda é que Deus fala, né, para os hebreus fazerem isso, e ele está claramente aqui enfeitando o seu povo, enfeitando a sua noiva, né, que a gente vai ver mais pra frente, que para eles irem a essa festa lá no Monte Sinai, lá no deserto, onde Deus iria estabelecer a sua aliança, iria estabelecer um casamento para com o seu povo escolhido, tá bom? Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Então, Deus não mandaria outra praga, ele mesmo passaria pelo meio do Egito. E todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Então aqui a gente vê que ninguém iria escapar desta última praga, né? Os primogênitos, desde a mansão, né, lá do palácio até a cabana. Então aqui Deus anuncia essa praga, que seria a morte dos primogênitos dos filhos dos egípcios. E Deus fala, né, lá no capítulo 4, que Israel é o seu primogênito. E aqui a gente... É como se Deus estivesse falando assim para Faraó, né? Faraó, você está com o meu primogênito, né? Você escravizou ele, você humilhou ele, você levou ele à exaustão, você deixou ele ansioso, angustiado. Olha como você está cuidando desse meu primogênito e nem libertar ele você está querendo. Então agora eu vou tomar o seu primogênito. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem jamais haverá. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então aqui, né, haveria um clamor de tristeza, de angústia no Egito. O juízo de Deus cairia sobre eles, mas na terra de Gósen, lá onde os israelitas estavam, haveria tranquilidade e nem mesmo um cachorro rosnaria para ninguém lá. Então aqui, né, a gente vê que alguns passam por esses momentos de aflições, de angústias, mas outros, esse mesmo momento é um momento de salvação, um momento de paz, de tranquilidade. E, gente, assim também será, né, na vinda de Jesus. Alguns vão sofrer, não vão gostar disso, mas alguns vão ficar aliviados, vão se alegrar, vão sentir aquela tranquilidade, aquela paz. Então, gente, que a gente possa nos achegar a Deus agora, possa nos humilhar agora, enquanto é tempo, né? Possa declarar que Jesus é o Messias, que ele veio, que ele morreu pelos nossos pecados, para nos levar para próximo de Deus, mas que ele ressuscitou e ele está esperando para que todo o joelho se dobre perante ele, para que Deus ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés, tá bom? Então que a gente se volte para ele agora, enquanto ainda há tempo. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disso sairei. E ardendo em ira se retirou da presença de Faraó. Então Moisés falou tudo isso e depois ele se retirou irado, né, da presença de Faraó. Então a gente vê aqui que até os oficiais do Egito, eles reconheceriam que tudo isso que havia acontecido, quem tinha causado isso era os deuses dos hebreus, e era melhor deixar eles partir, não valeria mais a pena ficar com os israelitas ali sendo escravo deles, mesmo ainda que Faraó não reconhecesse isso e não tinha se humilhado ainda perante Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito.
Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então, gente, a 10ª praga que a gente vai ver, né, no capítulo 12, vai ser uma praga que vai causar grande dor, né, sobre todo o Egito, sobre o coração dos egípcios, mas que o faraó, até com esse aviso, mais um aviso aqui, ele não dá ouvidos, né? Então, mesmo ele recebendo golpes, vários golpes duros, né, que ele já tinha recebido com as 9 pragas, devastando o Egito, ele não cedeu, ele se mantinha irredutível, mas quando ele perdesse o que realmente importava, o que realmente amava, ele iria ceder. Mas aqui, gente, mais uma vez eu vou falar, né, que o Senhor, ele não foi lá e endureceu o coração de Faraó, né? O Deus, ele sabia, ele conhecia o coração de Faraó, sabia que o coração dele era soberbo, era arrogante e que não libertaria o povo de Deus, né, com um simples pedido. Então, Deus, ele afronta, ele desafia essa autoridade, esse poder de Faraó, que se considerava uma divindade. Então, ele afronta isso e cada vez mais o coração de Faraó ia endurecendo nesse sentido, tá bom? Com essa afronta de Deus. Gente, esse é o capítulo 11, é um capítulo menor. Até falei bastante coisa, bastante lições. É tremendo, gente. Estudar a Bíblia é realmente incrível. Então, eu espero que vocês estejam gostando. E até o próximo vídeo, até o capítulo 12, que a gente vai ver esse derramar dessa 10ª praga sobre todo o Egito. Fiquem com Deus.